Já chama todo mundo aí para nossa live. Um tema bem legal que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí na vida de vocês, tanto profissional de saúde e estética, como também na vida dos pacientes que precisam adquirir mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais, não é verdade? É só o que a gente leva da vida, é o nosso conhecimento. Então sejam todos muito bem-vindas a mais um Happy Hour da Estética. Para quem não me conhece ainda, para quem é nova aqui, eu sou a doutora Daniele Dulso, sou especialista em melasma e em saúde integrativa. E eu vou ajudar vocês, profissionais de estética e de saúde, a olhar para o melasma e ter um novo olhar. É um novo olhar para a saúde integrativa e para a forma que a gente vai tratar esse melasma. Já compartilha a live aí e coloca aqui embaixo de que cidade vocês estão. Oi, Jenison, bem-vindo! Já coloca aqui embaixo que cidade vocês estão me vendo aqui na live. Nosso tema está fixado, melasma e saúde integrativa. Bom, é uma honra ter vocês aqui, receber vocês aqui. Eu desejo que essa oportunidade transforme, né, a vida das pessoas que estão assistindo a live e principalmente aos profissionais de saúde e de estética que estão aqui, né, que vem essa live também depois, né, que a live fica gravada e sobe lá para o canal do YouTube. Eu tenho certeza que essa live vai impactar a vida dos seus futuros pacientes e dos futuros clientes de vocês também. E isso me deixa com muito orgulho, né? Porque, como eu sempre falo, o mundo do melasma mudou. Não é a mesma coisa, né? Essa história de passar só cremes e peelings no rosto, isso aí é passado, já passou. A gente precisa sempre olhar para o paciente como um todo. Tratar cada paciente com sua individualidade, porque ninguém é igual a ninguém, né? A gente precisa ter esse olhar integral e individual para cada paciente. Então, você está começando aqui sua jornada e para se tornar um profissional de saúde integrativa de referência aí na sua cidade. Eu tenho certeza que isso vai revolucionar a busca por promover uma saúde de qualidade e não só tratar não só remediar doenças, né? Porque muitas pessoas só remediam, usam remédios, como a gente sabe, remédio ele só remedia, ele não trata a doença. E essa live, né, isso é uma preparação para o nosso workshop que vai acontecer agora no final do mês de novembro. A gente vai fazer um workshop para profissionais de saúde integrativa que queiram aprender mais essa área tão bonita aí de saúde, tratando melasma, psoríase, acne, olhando o paciente com sua individualidade como um todo. Então, como eu falei, essa live vai ficar gravada. Vou pedir para vocês mais uma vez compartilhar aí a live com os profissionais de saúde, de estética, tá? E com as amigas de vocês também que tem melasma, que precisam de um tratamento diferenciado. A saúde integrativa, ela não se limita a tratar apenas os sintomas, tá? Ela busca compreender e agir sobre as causas e as enfermidades, como eu sempre falo. É um campo que representa uma revolução do cuidado integral ao paciente, considerando sempre o paciente como um todo, corpo, alma e espírito. Então vamos lá para a live. Tenho certeza que vocês vão gostar. Claro que o mundo, né, como eu sempre falo, um mundo cada vez mais complexo. Hoje eu vou falar com vocês sobre os pilares do tratamento de melasma e a nova saúde. Porque isso é uma nova saúde, é um jeito novo de tratar o melasma. Primeiro eu quero falar para vocês que o melasma ele não é uma doença de pele, como todo mundo acha, né? Como alguns profissionais, infelizmente, de saúde acham, como alguns dermatologistas, esteticistas, que são somente aplicadoras de peelings no rosto. Então, o melasma, ele é um desequilíbrio do seu corpo, né? Que a gente vai empurrando, infelizmente, com a barriga. E esse melasma, ele vai mandando informação de melanina para o nosso rosto, para o nosso corpo, e vai surgindo aí essas manchas de melasma. Poderia surgir acne,
psoríase, dermatite, né? Mas no nosso caso, a maioria das mulheres que estão aqui com certeza porque tem melasma. Coloca aqui pra mim quem tem melasma, quem tá aqui na live, que eu quero saber quem ainda tem melasma. Então, como eu sempre falo, né? O melasma é um desequilíbrio do nosso corpo e pode ser um desequilíbrio por várias causas. Essa melanina, né, que vai mandando informação para o corpo, né, para que esse corpo ele fique manchando. Então, essa mancha, ela vem para mostrar para o paciente que está no início de um desequilíbrio, né, e que isso pode ser ajustado caso o paciente queira, porque a gente sempre fala isso, né, o melasma, a saúde integrativa, ela mudou. Então, a gente trata realmente o paciente com esse olhar integral. Então, o paciente, ele é protagonista da sua própria história. Então, ele decide se ele vai querer tratar dessa forma integrativa, né? Dessa nova forma. A Laiane falou que tem melasma, né? Laiane, vamos tratar esse melasma, né? De forma integral, para a gente poder ter uma remissão aí nesse melasma, olhar para dentro de si. Então, como eu falei, a gente precisa ir fazendo ajustes na nossa saúde, né? Para que, de fato, esse corpo não entre na fase do adoecimento. Uma vez que a gente adoeceu, aí, infelizmente, tratar com o médico, né? Porque a gente cuida do paciente para que ele não chegue nessa fase aí do adoecimento. Quando está no desequilíbrio, né, a gente consegue ajustar esse paciente e manter, né, esse desequilíbrio e tirar esse desequilíbrio do corpo do paciente. Então, de fato, né, se não tiver ajustes, né, esse melasma ele vai persistindo aí no corpo do nosso paciente. Então, eu sei que nós mulheres nunca temos tempo, né, para cuidar de nós mesmos. A gente cuida, né? A maioria aqui tem filhos, né? A maioria tem marido ou tem namorado. Alguns cuidam, né, dos cachorros, né? Eu tenho os meus, a Ana tem os delas e muitas outras pessoas, né, que estão aqui na live devem ter seu animal de estimação. Mas a gente nunca tem um olhar para nós mesmos, né? A gente vai cuidando de todo mundo e vai deixando a gente sobrecarregada e não vai tendo esse olhar, né, de amor, de paixão, né, de compaixão para a nossa vida. Porque se a gente não cuida da gente, né, a gente vai realmente entrar na fase do adoecimento e não vai ter tempo de cuidar das pessoas que a gente ama. Então a gente está sobrecarregado o tempo todo, né? A mulher está sempre correndo o tempo todo e isso é fato, né? Infelizmente. Mas quando você entende que o melasma, né, ele é um marcador de inflamação, você consegue melhorar, né, essa inflamação e que esse melasma entre em remissão. Eu falo muito na cura do melasma porque eu acredito nessa cura, tá? O meu melasma, ele saiu, né, ele entrou em remissão, ele tá guardado faz muitos anos, mas claro, tem todo um cuidado por trás disso. Tem uma boa ingesta de água, eu sei que nem sempre, aqui tá chovendo esses dias, nem sempre a gente consegue. Oi, Diogo, seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui na live. Eu sei que nem sempre a gente consegue tomar água adequadamente, principalmente quando o tempo tá mais frio, né? Mas a gente pode não compensar, mas a gente pode cuidar das outras partes também, de uma boa alimentação, ir para uma academia, fazer exercício físico, que é muito importante, né? Cuidar do nosso psicológico, porque eu sempre falo, o nosso psicológico ele manda em tudo. Então a gente tem que saber, né, quem somos e para onde a gente vai. Tem que ter essa ciência, né, quanto a isso. Então cuidar realmente do ser integral. Já compartilha a live aqui, vou pedir mais uma vez para vocês compartilhar a live com as colegas de vocês, tá? Que estão precisando entender um pouquinho sobre melasma, sobre saúde integrativa. Quem tem melasma, coloca aqui já no chat aqui que eu tenho melasma, para a gente poder já agendar a nossa consulta integrativa e começar aí essa remissão do melasma, porque eu tenho certeza que quem cuida do melasma de dentro para fora tem sucesso. Quem é comprometido com a saúde, né, e faz o tratamento correto, tem sucesso. Eu tenho vários pacientes, só entrar no meu perfil, no meu destaque.
rolar lá a barrinha do Instagram, ver que eu tenho muitas pacientes que fizeram um tratamento, né, realmente dentro para fora e tiveram sucesso no tratamento. Claro que tem que manter depois. O que é manter depois? É continuar cuidando da saúde como um todo, assim como a gente cuidou lá no início, quando eu conheci o paciente, quando a gente começou o tratamento, quando a gente começou as abordagens integrativas, quando a gente começou a limpar esse corpo, né? A gente conseguiu aí ter uma remissão até o final do tratamento. O mais importante, como eu sempre falo, do início ao fim, não é só você começar a tratar comigo, é depois que eu der alta a esse paciente continuar aí cuidando da saúde, né? Porque o que a gente tem, o bem mais precioso que a gente tem hoje é a nossa saúde. Não adianta ter uma pele bonita e ter uma saúde ruim, né? E nós sabemos que uma pele com melasma, com acne, com psoríase, com dermatite, a gente sabe que o paciente não tem uma boa saúde, que essa microbiota intestinal está comprometida. Oi, meu amigo Marco, doutor Marco, seja muito bem-vindo. Então, é ter esse olhar realmente como um todo, esse olhar integrativo para o paciente. Então, como eu falei, né, vou dar um exemplo aqui. Se o paciente está num processo de adoecimento, por exemplo, resistência à insulina, tá? Isso pode ocasionar o diabetes tipo 2, tá? Isso pode ocasionar, claro, o melasma, tá? Por isso que a gente trata o paciente. Isso é mágico, a gente pegar um exame de sangue, a gente avaliar o exame e falar, paciente, olha, você está pré-diabética. Né? E nós profissionais de saúde integrativa, né, nós temos esse poder de ir ajustando com vitaminas e minerais, claro, com suplementação na hora exata, né, esse paciente, para que ele não venha amanhã ter um diabetes tipo 2, tá? Porque até hoje, né, que eu saiba, diabetes tipo 2 não tem cura. Então, se o nosso paciente está na primeira fase do adoecimento, nós conseguimos equilibrar essa resistência à insulina da nosso paciente. Então, nós evitamos que esse paciente seja um diabético amanhã. Faz sentido para vocês? Coloca aqui no chat se faz sentido para vocês. Então, a gente consegue evitar, né? Então, isso é maravilhoso, a gente olhar um exame de sangue, a gente avaliar e evitar que essa diabetes, né, ela evolua, né? Que o paciente tenha diabetes tipo 2, por exemplo. Então, essa virada de chave que eu quero que vocês aprendam e tenham noção, porque vocês podem tratar o melasma, não só o melasma, como psoríase, a acne, a dermatite, com esse tratamento, né, de melasma premium, que é um tratamento que vai abordar o paciente como um todo, não só a saúde individual, mas a gente olha para o paciente com um olhar só. Né? Diferente, infelizmente, de muitos profissionais de saúde, né? Que você vai lá no consultório e fala assim, doutor, eu tô com melasma, meu rosto tá muito manchado, e aí eles passam para você uma hidroquinona, um polipódio lecotomo, passam alguma coisa assim, te mandam embora, né? Isso não é tratamento, né? Eu quero deixar sempre muito claro, isso não é tratamento, isso é apenas uma pomada que vai ajudar ou não você a clarear essa mancha de melasma, tá? Então, concorda comigo que um paciente que tem, por exemplo, diabetes, um laser, um microagulhamento e uma pomada não vai corrigir esse desequilíbrio no corpo? Quem concorda comigo, coloca aqui embaixo. Se fosse assim, né, todos nós temos acesso à farmácia, né? E a gente sabe que, infelizmente, né, muitas pessoas têm a pele muito manchada porque vai lá na prateleira da farmácia, escolhe um creme, passa hoje um creme, daqui a um mês passa outro. Então, isso não trata, tá, o desequilíbrio do corpo do paciente. Então, a gente precisa ter esse olhar integral, ter esse olhar integrativo, porque a gente precisa tratar o ser como um todo. E tendo, por exemplo, diabetes, né, eu passar um creme para clarear minha mancha de melasma,
não vai me tratar. Percebe a diferença? Como que é diferente de tratamento para clareamento? Então, qual que é o primeiro passo? Quem é minha paciente aqui já sabe. Qual que é o primeiro passo para um tratamento de melasma assertivo? O meu tratamento, né, o melasma prêmio, a gente começa detoxificando, né? Detoxicando esse corpo, limpando o corpo. Porque não adianta a gente suplementar. Eu falo todo dia, eu falo com vários pacientes e os pacientes falam assim comigo, olha, eu tô tomando, por exemplo, fui na farmácia e comprei um NAC, tô tomando suplementação de A a Z, tô tomando, por exemplo, B12 em cápsula. E aí eu fico olhando assim, como, né? Um corpo inflamado não absorve nenhum nutriente, nenhuma vitamina. Não absorve, então não tem o que fazer. É você pegar aquele seu dinheirinho que você comprou, aqueles vitaminas de A a Z, jogar na privada e dar descarga. É a mesma coisa. A gente precisa limpar esse terreno biológico primeiro, a gente precisa desinflamar o seu corpo. Então, o primeiro passo para a gente tratar qualquer disfunção de saúde estética é detoxificando o seu corpo, né? O corpo do seu paciente. Porque um corpo intoxicado, ele vai passar a produzir mais melasma. Então, ele vai mandar mais informação, né, que existe uma intoxicação no corpo e ele vai entrar na fase do adoecimento. Então, por isso, a gente precisa, sim, desintoxicar esse corpo. O Marco tá perguntando, e se for vitamina injetável? Ótima pergunta, Marco. Se for as vitaminas injetáveis, a gente vai pular tudo isso. Porque quem me conhece sabe que eu trabalho com injetável. Injetável é uma cerejinha do bolo. A gente não precisa passar por toda a microbiota intestinal. Entrou na corrente sanguínea, já faz efeito. Diferente da cápsula, né? Hoje, as minhas pacientes têm esse benefício do detox hepático injetável. Dependendo, claro, cada caso é um caso, não passa para todo mundo, porque nem todo mundo precisa, mas já existe, né? A gente sabe que da área de saúde existe o detox hepático injetável. Então, quando é injetável, a gente vai pulando essa etapa, porque não passa na microbiota intestinal. Quando o paciente está intoxicado e muito inflamado, é um xixi caro. A gente põe a cápsula lá, por exemplo, uma vitamina D, o paciente acha, eu vou tomar vitamina D porque a minha está baixa. Mas se não limpa o terreno biológico, não está fazendo nada. Mas se ele aplica a vitamina D injetável, é outra coisa. Ele vai sentir os benefícios. Ele vai sentir. Então, o injetável é outro passo. É um passo além, né, Marcos? É um passo para frente. É bem diferente. A cápsula não. A cápsula, ela tem uma absorção muito lenta. E principalmente, como esse terreno biológico está sujo, ainda está inflamado, ainda está intoxicado, então ele demora muito tempo para poder o paciente sentir algum benefício na saúde. Entendeu? Faz sentido? Coloca aí pra mim, Marco. Então, o primeiro passo, né, como eu falei, ele é desintoxicar mesmo esse paciente, né? O corpo intoxicado, ele produz mais melasma, tá? E manda mais informação de melanina. E esse paciente, ele vai entrar na fase do adoecimento. Então, nós profissionais de saúde integrativa precisamos desintoxicar os nossos pacientes, tá? E aí, eu considero mais importante, né, nessa fase de desintoxicação é o fígado. Por quê? É o nosso órgão detox, é o fígado. É ele que cuida de 3 processos de desintoxicação, tá? Que nós temos no corpo. Um deles produz a glutationa, tá? Que a glutationa é o nosso despigmentante mãe, é o nosso despigmentante natural que nós temos no corpo. Por isso, quando a gente vai fazendo tratamento de melasma, que a gente vai avançando essas etapas, esse melasma ele tende a abrir, a clarear, porque nós temos, né, a glutationa natural do nosso corpo, tá? Então, só o fato dele produzir a glutationa já começa a clarear essas manchas de melasma.
E quem não produz, né, essas manchas de melasma vão ficando mais escuras, né, não vai clareando. Então, um corpo intoxicado, ele é mediador de problemas. Então, a primeira fase do tratamento, como eu falo, sempre é desintoxicar o paciente, seja de forma cápsula, via oral ou injetável, que a gente pode também fazer o injetável no nosso paciente. A gente tem que pensar, por exemplo, no paciente como um aquário. Vamos fazer uma analogia. Pensem comigo, eu tenho um aquário aqui em casa. O peixinho no aquário vive em água suja? Coloca aqui pra mim. O peixinho no aquário, ele vive em água suja? Não, né? O peixinho no aquário não vive em água suja. Então, o nosso paciente tem que ficar com o terreno biológico limpo. Ele não pode ficar com o terreno biológico sujo. O Marco está perguntando quanto tempo leva para uma desintoxicação. Marco, nós tratamos o paciente com cada individualidade, né? O paciente chega pra gente na primeira consulta, né? Eu vou ouvir o paciente, ver a real necessidade desse paciente. Se eu passar em cápsula, geralmente a gente faz esse processo de detoxificação por 1 mês, 2 meses, mais ou menos isso. Mas, além das cápsulas ou injetável, né? Se for injetável, dependendo também como que tá esse fígado do paciente, por exemplo, a gente faz ciclos. Mas a gente precisa entender que a gente precisa também eliminar aquilo que está inflamando o corpo do paciente também. Que eu vou falar mais na frente, são alguns metais. Que não adianta a gente tirar de um lado e o paciente colocar do outro. Não faz sentido, entendeu? Então a gente precisa detoxificar. Vou falar da desinflamação, mas a gente tem que detoxificar esse corpo e desinflamar por um lado. E tirar tudo aquilo que está deixando o nosso corpo com essa inflamação. Entendeu? Cada paciente tem um tempo de limpar esse fígado, por exemplo, de limpar esse corpo, de fazer esse processo de detoxificação. Tem pacientes que tranquilamente com 1 mês já passou por esse processo de detox. É isso. Então, como eu falei do aquário, né? Tem um peixinho, o peixe não vive no aquário sujo, né? Então, por que o nosso paciente vai ficar com o terreno biológico sujo? Não faz sentido. O paciente, ele tem que ficar bem e por isso, né, para que não se manifeste outras disfunções de saúde e de estética. Então, mostrar para o paciente que existe um desequilíbrio, tá? Que existe um desequilíbrio no corpo dele. Por isso a gente tem que passar por esse processo de detoxificação, de limpeza realmente do fígado. E o primeiro passo, como eu sempre falo, é o detox do fígado. Possíveis causas, tá? Que o fígado fica intoxicado, Marcos. E aí eu vou falar pra você que perguntou o tempo, né? Infelizmente, hoje a gente fica intoxicado por várias coisas, né? Um dos fatores de intoxicação é o chumbo, tá? O chumbo é um metal pesado, interfere no desenvolvimento do nosso cérebro, sendo especialmente perigoso, tá? Fontes comuns de contaminação de chumbo, água encanada. E aí outro dia eu trouxe uma live falando do pH da água, que tem que estar sempre acima de 7. E infelizmente a gente, né, muita gente não olha isso, vai lá no mercado, supermercado, comprar qualquer água. A gente sabe que as garrafas PETs, né, são cheias de metais pesados, que o ideal não é tomar água em garrafa PET. Inclusive as garrafas que ficam ali expostas ao sol. Então, um chumbo, por exemplo, é um metal pesado. O mercúrio também afeta todo o nosso sistema nervoso central, né? Você sabe, estuda biomedicina, estudou, né? Formado em biomedicina, a gente viu essa matéria. Então, afeta nosso sistema nervoso central, né? Quais são as fontes comuns de contaminação do mercúrio? Peixes, tá? Peixes de água, peixes grandes. Então, quais são os peixes que são menos contaminados? Gente, meu olho tá embaçando aqui.
Quais são os peixes que são menos contaminados? A gente sabe que no Brasil, né, os maiores peixes, as pessoas, né, compram, vão lá no mercado, quer comprar aquele peixe bonito, grande, né, são os peixes que são mais contaminados, são os maiores. Quais são os melhores para comer? Os menores, as sardinhas. Por quê? Porque viveu menos. Então, o peixe, os menores são que são menos, né, contaminados, tem menos mercúrio. Porque, infelizmente, esse mar... Oi, Sharon, seja muito bem-vinda. Dani também, bem-vinda. A gente sabe que o peixe, o mar tá cheio de mercúrio, então tá cheio de contaminação. Peixes grandes, né, atum, peixe-espada, são todos contaminados. Também almagmas dentárias. O que são isso, né? São aquelas massinhas, quando a gente vai no dentista fazer uma obturação, eles colocam também, tá cheio de mercúrio, tá? Então tem muita coisa cheia de mercúrio, a gente sabe que viver tá difícil, mas são uma das coisas que faz com que o nosso corpo entre num processo aí de adoecimento. O cádmio também, quais são os riscos? Doenças renais, tá? Problemas nos ossos e no fígado também. O que mais? O arsênio também, cheio de metal pesado. Quais são os riscos? Exposição crônica de problemas de pele. Uma delas é o nosso querido melasma, tá? Aumento de risco. A fonte comum do arsênio é a nossa água potável, que a gente, infelizmente, muitas pessoas, como eu bem disse agora, né? Comprar água pelo preço, né? É mais barato, a gente vai lá e compra. Níquel, né? Também, onde que a gente tem níquel? Estou tratando uma paciente, inclusive, a Elaine, acho que ela não tá aqui na live, e ela tá com o nível de cobre tá muito alto. Níquel e cobre, eles andam meio que em conjunto, né? E como que eu consigo ver isso? Através do exame de sangue que eu peço. Então, joias, bijuterias, ó. Tô com um brinco agora, só com esse brinco, não tô sem nada na mão. Então, pacientes que usam muitas bijuterias baratas, né? Algumas têm esse excesso de níquel e de cobre no sangue. E a gente só consegue ver isso, obviamente, a gente sabe através dos sintomas, toda a sintomatologia que o paciente apresenta, e também através do exame de sangue que eu peço aí para o paciente para comprovar se ele tem metal pesado, se ele tem níquel ou cobre aí nesse exame de sangue. Gente, eu tô falando muito rápido, me ajuda aí. Filtro de barro ótimo, muito bom também. Que mais? Urânio também, né? É um meio de contaminação, são as águas subterrâneas. Então, como a gente começa? Detoxificando, tirando tudo isso. É fácil? Não. Mas esse processo de detox, né, ajuda o nosso corpo. A gente tem que dar... A gente tem que fazer com que esse corpo trabalhe sozinho. E óbvio, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Quem usa muita bijuteria, que eu tenho pacientes que adoram, né? Essas coisas todas, usa menos, né? Vou passear no shopping, vou numa festa, vou não sei o quê. Mas em casa, eu acho assim, não faz sentido. Eu não sou dessa. Se for assim, usar um brinquinho de ouro e ponto final. Mas ficar usando muita bijuteria para ter excesso de cobre aí no seu corpo, né? Isso não faz sentido, só vai te dar prejuízo aí na sua saúde. Faz sentido para vocês? Coloca aí para mim se faz sentido, se tá ficando claro para vocês. Oi, Lu, bem-vinda, seja muito bem-vinda, Lu. Nosso tema hoje da live, tá? Melasma e saúde integrativa. Nós estamos falando uma abordagem, né? Falando como um todo, como que trata aí esse melasma e a gente consegue ter um bom resultado. O segundo passo, né? Nós iremos desinflamar esse corpo, tá? Depois que a gente passou pelo detox, limpou esse fígado, né? Fez essa detoxificação, tirou aí, né, esses metais, mercúrio da nossa vida, o chumbo, né, o cádmio, o arsênio, né, que a gente sabe que causa muito problema na pele. Uma delas é a acne, o melasma, o níquel, né, a gente tem que tirar também o cobre, tirar essas bijuterias que a gente usa. Então, depois que a gente passou por tudo isso, o paciente tem que ter consciência que ele precisa detoxicar,
não só via oral ou injetável, como bem o Marcos falou aqui, mas também ele precisa fazer a parte dele. Não adianta ele ficar usando a bijuteria o tempo todo, tomando água que não é de boa qualidade, que ele tá tirando de um lado e colocando do outro. Entende? Então, o segundo passo é desinflamar esse corpo, tá? E como a gente começa desinflamando esse corpo? O melasma, ele responde a uma informação de inflamação, ou seja, pessoas que têm melasma, a gente sabe que tem o corpo inflamado. Então, esse corpo, ele precisa caminhar sozinho, a gente precisa dar o caminho, tá? Da rota, e ele precisa seguir para desinflamar. Como eu sempre falo, não adianta a gente tirar, por exemplo, um glúten que é altamente inflamatório e o paciente está indo lá todo final de semana comendo uma pizza. Então ele tá desinflamando de um lado e no final de semana ele tá inflamando, entende? Então, se o melasma é uma informação de inflamação, a gente precisa ir desinflamando esse corpo. E sempre que o corpo estiver inflamado, ele vai produzir melanina, ele vai produzir melasma, uma acne, uma psoríase, uma dermatite, por exemplo, tá? Não é só sobre o melasma, é sobre a saúde. Por exemplo, tem pessoas que saem no sábado, né? Falei de pizza. Tem pessoas que saem no sábado e comem uma pizza. Então, a gente sabe que a pizza tem a nossa farinha, né? Que todo mundo come de alguma maneira, né? Tem a farinha e tem os queijos, todos os condimentos. E aí, as pessoas saem, comem e não sentem nada, tá? E lá para segunda, terça-feira, sente uma dor de barriga, um desconforto, e aí vê aquelas fezes pastosas e as pessoas não colocam isso na cabeça que foi por conta da pizza que eu comi na sexta-feira ou no sábado. Entendeu? Então, isso associa ao alimento inflamatório que a gente comeu no final de semana. E esse alimento está inflamando o corpo do nosso paciente, tá? Porque ele acha que não fez mal, né? Eu comi no sábado, hoje é terça-feira, então não foi a pizza que eu comi no final de semana. E assim, o paciente tem diarreia, alergia alimentar tardia, né? Essas alergias alimentares tardias ocorrem até 72 horas depois que você consome um alimento que não cai bem em você. E ele não associa isso, tá? Como eu falei, ao que comeu lá no final de semana. Ele não associa. Então, no final de semana, essa inflamação vira uma alergia alimentar, né? Que só ocorre depois de alguns dias, algumas horas. E por isso, precisamos conscientizar esse paciente de sempre estar desinflamando. Dani, mas eu não posso comer uma pizza? Pode. Né? Até porque eu como também, né? De vez em quando a gente pode comer uma pizza, pode comer alguma coisa, mas se essa pizza ou esse alimento que você come te faz mal, você tem que fazer uma escolha. Passar mal ou comer um alimento só porque você gosta. A gente tem que ter essa consciência, né? Não adianta ficar comendo se entupindo de comida e essa comida te fazendo mal, né? Deixando com o estômago mais alto, constipada, né? Deixando com a pele mais escura. Então, por isso, precisamos desinflamar, né, os nossos pacientes, como eu falei, e manter desinflamado. Isso que eu falei lá no início da live. Não adianta tratar o corpo no início do tratamento, né, ter todo o acompanhamento e depois, lá no finalzinho, quando você recebe a alta, voltar a comer tudo que você comia antes. Não faz sentido. A gente sabe, né, que tem os prazeres da vida, agora tá chegando o final do ano, tá perto do Natal, as pessoas saem da linha, que isso acontece super normal, né? Mas depois a gente tem que voltar sim com a nossa dieta anti-inflamatória, né? Porque isso faz toda a diferença para quem tem melasma, toda a diferença. Então, o intestino está todo inflamado, né? Quando a gente come um alimento que não nos cai bem, o intestino fica todo inflamado e ele não consegue absorver o que a gente come. Ele não consegue absorver, por exemplo, as vitaminas, os minerais dos alimentos que a gente come. E aí, esse melasma, ele vai chegando na nossa pele. E o paciente tem uma deficiência nutricional.
uma deficiência nutricional. E aí, ó, o estômago, ele inflama, tá? Ele sente desconforto, o paciente sente desconforto estomacal, parece que comeu e não consegue digerir, tá? Esse estômago fica sempre cheio, né? Estômago cheio, parece que comeu um boi. Tem paciente que eu pergunto, nem sabe se arrota ou quando arrota. Então, geralmente pacientes que ficam com o estômago mais cheio, isso significa que ele tem hipocloridria. E, geralmente passa um teste de acidez para saber exatamente como que tá aí essa acidez aí no estômago do meu paciente, tá? Então ele não consegue absorver nada que come, nem as vitaminas e nem os minerais. Então, tudo isso não caiu. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Coloca aqui na live se vocês estão me ouvindo, porque já estão me perguntando aqui se caiu. Minha live não caiu. Eu tô vendo aqui. Coloca aqui embaixo se vocês estão me ouvindo. Me dá um oi aqui. Tudo certo? Tá? Ô, Ana, tá tudo certo, tá? Tudo certo, Ana. Não caiu a live. Então, faz sentido para vocês que se a gente não desinflamar esse corpo, não detoxicar, passar só peeling no rosto, não vai tratar a causa a raiz do seu melasma. Então, por isso a gente precisa limpar, fazer esse detox. Lembra aí do exemplo que eu falei do aquário, né? Quando o aquário tá sujo, o peixe vai morrer. Então, qual o sentido da gente deixar um corpo sujo, um corpo inflamado, uma microbiota intestinal toda desregular sem funcionar em perfeito estado? Não faz sentido, tá? Então, geralmente, essas pacientes que não conseguem digerir o alimento, tá? Ficam com o estômago cheio, não conseguem observar o arroto, tá? E tem essa hipocloridria também, tá? Não consegue absorver vitaminas e minerais. Então, o que a gente pede para o paciente? Que o paciente mude toda a sua rotina de vida. Ele tem que ter consciência que só tomar vitaminas, só tomar suplementação, ou fazer um detox, ou começar na fase de suplementação, não é tudo. Ele precisa ter uma consciência e mudar seu estilo de vida. É ter uma boa ingesta de água, é mudar a sua alimentação, é ter horas de sono de qualidade, tá? Ter mudanças de hábitos de vida também. Fazer um exercício físico, que é muito importante. A gente já sabe que exercício físico, ele melhora não só a nossa energia também, mas muitos pacientes que são diagnosticados aí com depressão, que fazem exercício, atividade física, eles têm uma melhora de 100% aí na qualidade de vida. Então, como eu sempre falo, tem que fazer exercício físico mesmo, tá? Tem que suar. O terceiro pilar, né, como eu sempre falo, é ajustar essa microbiota intestinal, né? É aquilo que eu falei, aquário sujo, peixe morre, né? E, o corpo do paciente, quando tá sujo, quando ele não consegue ir ao banheiro, quando eu pego o paciente e falo assim, eu passei 2 dias sem ir no banheiro, não fui ao banheiro ontem, hoje, né? Tem quase 24 horas, ou o paciente que é lá do início do tratamento, que chegou hoje, por exemplo, para mim, e fala assim, já passei 8, 10 dias sem ir ao banheiro. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe, passar tanto tempo sem ir ao banheiro, né? A pessoa fica passando mal. Já socorri pacientes realmente de estar passando mal, de ficar esse tempo todo sem ir ao banheiro, e não existe. A gente precisa eliminar essas toxinas que estão no nosso corpo. A gente precisa ir ao banheiro. E tem um horário correto? Sim. De preferência, a gente tem que ajustar o nosso corpo para que a gente vá ao banheiro pela manhã. Porque a gente passa a noite toda dormindo, né? A gente passa o dia, né? Agora, nós tomamos café, almoçamos, lanchamos, jantamos e nosso corpo, ele produz as toxinas. O que presta, ele vira sangue, o que não presta, vira cocô e xixi. Então, quando a gente dorme, o nosso corpo é uma máquina perfeita, ele continua trabalhando, feito uma engrenagem só.
Quando a gente acorda, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Fazer a higiene bucal, escovar o dente, raspar a língua, escovar o dente, fazer xixi e cocô. Então, o ideal é que nós façamos, né, o xixi e cocô logo pela manhã. Tem gente que não consegue ainda, né? Tem gente que faz só depois do almoço, mas o ideal é trabalhar esse corpo para que ele consiga eliminar as toxinas de manhã logo cedo. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Coloca aqui pra mim se vocês estão entendendo, se eu tô falando um pouquinho mais rápido. Olha, o terceiro pilar, né, como eu sempre falei, é nossa microbiota intestinal. O quarto pilar, a gente fala muito da suplementação, tá? Então, ó, existe uma carência nutricional na base de todo o adoecimento. Vou repetir para vocês. Existe uma carência nutricional na base de todo o adoecimento. Então, paciente que falta, né, que não tem uma vitamina D adequada, vitamina e mineral, ele vai ficando doente, né? Tem pacientes que chegam para mim com vitamina D de 20 e poucos. Isso não é vitamina D. A vitamina D tem que estar acima de 70. Vitamina D com os níveis baixos dos níveis ideais de prevenção de saúde, que é aquilo que eu trabalho, tem perda óssea, né? Queda capilar, a pessoa fica mais cansada, como se fossem sintomas mais depressivos, causa melasma, unha fraca. Então, a vitamina D, ela é um hormônio, na verdade, o hormônio D, foi classificada como hormônio há muito tempo. Ela precisa estar no nível ideal a partir de 70. O Marco tá falando assim, esse desequilíbrio fisiológico levará ao enfraquecimento e à queda do cabelo. Marco, muito bem. Ó, o Marco, doutor Marco, ele é expert em cabelo, vou chamar ele, já chamei várias vezes, né, Marco? Você tá convidadíssimo, tá? Pra fazer uma live comigo, pra falar aí sobre a deficiência de vitamina e mineral, né? Que as pessoas vão perdendo o cabelo aí e não sabem por que é. Estão ficando carecas, né? Homens e mulheres, tá? Não é só os homens, não. Então, o Marcos tá super convidado pra gente falar um pouquinho sobre esse tema. Não é, Marco? Então, vamos pegar um exemplo para deixar um pouquinho mais claro, tá? Paciente, tá? Um caso clínico aqui que eu vou falar para vocês. Paciente que tem problema na tireoide, tá? E aí, geralmente os pacientes que têm problema na tireoide, né? Tem o TT, faz suplementação com T4, ou eles tomam Levoide ou Puran, geralmente é isso mesmo que os médicos passam, mas o T3 deles, eles nunca ficam no nível bom, nunca aumenta. E por quê, né? Por que isso nunca aumenta? Porque geralmente eles têm deficiência desses nutrientes, das vitaminas e dos minerais, né? E aí não há conversão do T4 em T3. Não é só tomar o remédio químico, a gente entende também que muitas vezes é necessário entrar com químico, mas se a gente não faz um uso adequado de vitaminas e minerais, não adianta. Esse T4, ele não converte em T3, entende a diferença? Então, esse paciente está sem essa parte nutricional, que é esse olhar integrativo que a gente tem, que infelizmente a maioria dos profissionais de saúde, né, não tem esse olhar para o paciente. Então, não consegue fazer isso porque surge, né, essas deficiências, e com essa deficiência vai surgindo as manchas de melasma. Estão entendendo? Tá ficando claro para vocês? Então, olha como que é importante a gente suplementar os nossos pacientes. E suplementar sempre no momento certo. Lembra que eu falei lá atrás que a gente começa detoxificando, desinflamando, né? Ajustando o terreno biológico. E depois, né, do exame de sangue, a gente vai suplementar tudo isso.
Não adianta lá no início do tratamento, como alguns pacientes chegam para mim e falam assim, doutor, olha, eu estou tomando, comprei lá na farmácia esses zinco de A a Z, esses suplementos de A a Z, né? É um dinheiro jogado fora, terreno biológico sujo, intestino que não funciona, né? Corpo inflamado não absorve vitamina nem mineral. Não adianta. A suplementação tem que ser na fase correta e de acordo com cada individualidade de cada paciente, de acordo com o exame de sangue que me mostra, tá? Eu tava até olhando aqui, mas eu tô sem exame de sangue aqui. Então, é de acordo com o que o exame tá me mostrando. Eu não posso suplementar a Analide igual o Marco. Entendeu? Porque, por exemplo, às vezes a Analide tá precisando de uma B12, né? Tô com baixa, tô cansada, tô sem vontade de levantar da cama. E o Marcos tá com a B12 lá em cima, tá quase 1000, tá agitado. Eu não posso suplementar, né? Igual. É trabalhar com o paciente na sua forma individual, na sua individualidade. É assim que eu quero ensinar você, profissional de saúde e de estética, a tratar o seu paciente como um todo, tá? Na forma individual, porque nós somos seres únicos. Nós somos seres, temos corpo, alma e espírito. Então não dá para tratar separadamente nem igual. Até se eu tivesse uma irmã gêmea, a minha digital não era igual a dela. Então a gente não pode tratar um paciente igual aos outros. Faz sentido para vocês? Gente, olha, só falando para vocês mais uma vez, a live vai ficar salva, tá? Ficar salva aqui no Instagram. Depois ela vai subir pro meu canal do YouTube. Vou pedir para vocês compartilharem essa live aí ao máximo de pessoas, aos profissionais de saúde, de estética aí que vocês conhecem, tá? Que precisam ter essa informação, que a gente precisa tratar o ser como um todo com cada individualidade. Como eu falei, o quarto passo, a gente precisa, né, suplementar o paciente, né, que é no momento certo, a gente vai suplementar. A gente não pode suplementar o paciente na hora errada, porque ele não absorve as vitaminas e minerais. A não ser que, como o Dr. Marcos falou, que seja da forma injetável, tá? Eu estou falando agora, né, para profissionais de saúde, para pacientes que estão aqui, as suplementações cápsulas, né? Elas precisam sim ter um maior tempo, né, para fazer efeito no nosso corpo, e elas precisam, claro, né, ser suplementadas no momento correto, depois do processo de detoxificar e desinflamar o corpo. Porém, se nós formos se nós entrarmos com injetável, o paciente está com baixa de B12, né, muito baixo mesmo, eu posso entrar com injetável aí na hora que eu quiser, que não vai passar pelo intestino, o intestino não vai barrar, vai cair direto na corrente sanguínea e esse paciente vai ter uma melhora assim, ó, 100%. Entenderam? Faz sentido para vocês? Porém, os injetáveis são só para profissionais de saúde, tá? Que os conselhos autorizam. Então, eles precisam ter pós-graduação, tá? E ser habilitados conforme o seu conselho para trabalhar com injetável. Tá bem? Faz sentido para vocês? E qual que é o último passo, né, do meu tratamento do melasma premium? O último passo é eu remover, tá? Fazer essa remoção do depósito de melanina na hora correta, no momento certo. Vai evitar que esse paciente realmente tenha um efeito rebote, tá? Então, a gente precisa se preocupar com a pele do nosso paciente. Claro que a cereja do bolo não é fazer usos de produtos para remoção, peelings e etc. A gente precisa o quê? Hidratar essa pele. Fazer boas hidratações ao longo da nossa vida. Eu sempre falo para vocês da nossa epigenética. E eu sempre falo, o que é epigenética? É a canetinha, ó, que a gente escreve a nossa vida. O que a Daniele fez de quando tinha 20 anos até hoje? Até os 35. O que a Daniele fez? Daniele tomava muito banho de praia, né? A minha mãe mora perto da praia, eu ficava, né, na praia o tempo todo.
Na casa da minha mãe tem piscina, então eu ficava, né, igual como que fala? Uma carne milanesa, virava de um lado do outro e ficava tomando muito sol. Então, é nossa epigenética, é o que eu fiz, eu tomei muito sol a vida toda. Uma hora, talvez a conta chegue, né? E chegou mesmo. E aí, como eu sempre falo, tem vários gatilhos que me fizeram ter melasma. Um deles, claro, foi deficiência assim, de vitamina e mineral, mas o que realmente me deixou com o rosto muito manchado foi a minha parte emocional. Por isso que eu sempre falo e repito, o melasma emocional, ele é um melasma bem difícil de ser tratado, porque, obviamente, ele depende de você, paciente, ele não depende do profissional de saúde que está aqui comigo. Ele depende do meu paciente buscar a cura, buscar terapias, tratamentos, saber quem ele é, onde que ele quer chegar, né? Porque não adianta, nada vale o nosso melasma, né? Não adianta eu sei que tem pessoas que realmente têm depressão, precisam ser acompanhada por um médico, psiquiatra, mas o paciente precisa sim saber quem ele é. Precisa reagir. A gente não pode ficar com depressão a vida inteira. A gente não pode ficar tomando remédio para a depressão a vida inteira. Muitas vezes, esse paciente está com deficiência de vitamina e mineral e a pessoa está lá diagnosticando ele como depressivo. Às vezes é uma B12 baixa, é um excesso de metal pesado, tá? É uma falta de vitamina D, que eu pego sempre isso nos exames laboratoriais. Então, o paciente precisa ter essa consciência que além, claro, que às vezes ele precisa entrar com a medicação química, é também olhar essas deficiências de vitaminas e minerais. E eu sei, você também sabe, que muitas vezes a gente vai no médico convencional, que não é da área da integrativa, que eles não olham isso. Que eles olham lá o exame de sangue, vê B12 200 e pouco e acham que tá tudo bem. Tá maravilhoso, B12 200 e pouco. Vitamina D, 20 e pouco, 30 e pouco, tá ótima. Tá tudo bem com você. E aí, o que acontece? O paciente continua tendo queda capilar, né, Marcos? Cabelo caindo, mulher, né, ficando calva, dando umas entradas aqui, a unha esfarelando fraquinha, né, a pele toda ressecada e pele toda cheia de mancha de melasma. A maioria das vezes é por conta de carência nutricional, falta de vitamina e mineral. E a gente vai ajustando isso ao longo do nosso tratamento. E aí, uma pessoa me perguntou, quanto tempo dura o meu tratamento de melasma prêmio? Nós fazemos um contrato de 5 meses para o nosso paciente, onde ele vai passar pelos 5 pilares do tratamento, o qual eu falei desde o início aqui da nossa live. É um acompanhamento, a gente tem nutricionista, tem psicólogo, que se for necessário a gente vai entrar com psicólogo também, tá? Mas é um tratamento integrativo, ele não é individualizado, a gente vai acompanhar esse paciente e vai fazer com que o corpo dele, tá, reaja para, claro, que esse melasma, ele suma. Tem gente que fala assim, eu não acredito em cura de melasma, tá tudo bem. Tem gente que fala assim, eu acredito que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do câncer, né? O pessoal fala muito na cura do câncer. Ok, eu também acredito na cura do câncer. Mas quando o câncer volta? Todos nós temos células cancerígenas. O câncer também é uma inflamação do nosso corpo. Então, quando a gente começa a desinflamar, igual melasma, a gente começa a desinflamar esse corpo. Esse melasma, ele some. Mas aí quando a gente depois volta a inflamar, ele aparece. É como o câncer. Então, eu acredito sim na cura, na remissão, como vocês queiram chamar, né? Às vezes fala de remissão, de cura. Mas a gente precisa estar desinflamando o corpo inteiro. Não faz sentido a gente fazer um tratamento e o paciente não tá ligando, vai para fast food como McDonald's, toda vez com porcaria no final de semana, às vezes trabalha fora e chega em casa, é mais fácil pedir, né, o iFood. Não faz sentido, entende? Então a gente precisa tratar desde a parte nutricional, desinflamar, detoxicar e principalmente cuidar da alimentação. Eu sempre falo que a alimentação é 80%, 90% do nosso tratamento, por isso que a gente tem acompanhamento, né, tem a consulta com a nossa nutricionista, para que ela possa orientar nessa parte aí da alimentação,
Entendeu? Vocês têm dúvida? Vocês não falam nada. Então, como eu falei, ó, o último pilar, depois que a gente está desinflamado, detoxificado, a gente pode sim entrar com a remoção de pós-melanina, né? Porque essa pele, ela já começa a clarear automaticamente lá no início do tratamento, quando a gente começa a fazer esse detox, quando a gente começa a desinflamar esse corpo, né? Quando a gente começa a dar condição para esse melasma ir clareando. Então, quando esse melasma ele vai abrindo, a gente já consegue, né? Lá no finalzinho, depois da suplementação, fazer esse processo aí de remoção de pós-melanina com o que você escolheu, né? Com o kit que você tem, né? Com o peeling que você está acostumado a trabalhar, com microagulhamento, né? Claro, de forma mais suave. Eu já tive muitos pacientes, né? Que eu não precisei entrar com nada, que essa pele clareou muito bem, sem nada, sem entrar com nada. Apenas boas hidratações, claro. Depende, ó, da canetinha, da nossa epigenética, como eu sempre falo. Então, a gente dá condição para que esse corpo trabalhe só e esse melasma ele vai abrindo. A Ana falou assim, hoje dá um curso inteiro, nem tenho o que perguntar. Pois é, Ana. Isso é só um pouquinho do nosso workshop, tá? Eu vou falar para vocês mais uma vez. Agora, no final do mês, dia 30/11, tá? Nós iremos ministrar um workshop para profissionais de saúde e de estética. Tá lá no link da minha bio. Quem quiser é só colocar o nome lá, melasma, que vai direto pro meu direct, que a gente vai entrar aí com o workshop e vou falar muito sobre saúde integrativa, vou falar também sobre a importância do intestino, vou falar sobre o atendimento online, vou falar como é que eu faço, como que dá certo. Então é um workshop que eu tenho certeza que vai aí ajudar muitas pessoas que estão, principalmente, que estão iniciando aí nessa área aí da saúde integrativa. Gente, eu quero muito agradecer vocês, tá? Por esse tempo, por estarem aqui na live comigo, nessa noite de terça-feira, que como eu falei aqui em Minas tá chovendo, mas tá um clima muito bom. Muito obrigada, tá? Eu sei que vocês, né, tem gente aqui de João Pessoa, minha amiga, tem gente da capital, né, Dr. Marco, do Rio, a Sharon. Então, quero agradecer muito vocês do Rio de Janeiro, tem outras pessoas também. Muito obrigada, tá? Por estarem aqui na live comigo. E aí, depois que a live ficar salva, vou pedir para vocês compartilharem, tá? A live aí com as pessoas que vocês gostam, que vocês amam, que precisam realmente aprender um pouquinho sobre saúde integrativa, né? Porque a gente sabe que sem saúde a gente não vai para frente, a gente não consegue nada. Antes de uma pele bonita, a gente tem que ter saúde. Não é verdade? Ó, um beijo para vocês, muito obrigada e tenham uma excelente noite. Tchau, tchau.